Notas iniciais. A ordenação dos seres espirituais fundamenta-se no estágio de evolução deles, nos atributos que já conquistaram e nas falhas que ainda precisam eliminar. Essa ordenação, contudo, não é rígida, somente no seu todo cada grupo mostra traços nítidos. A passagem de um nível a outro é sutil e, nos extremos, as diferenças se diluem, como ocorre nos domínios do mundo natural, como nas tonalidades do céu colorido após a chuva, ou, ainda, como nas diversas fases da existência humana. Pode-se, portanto, estabelecer mais ou menos divisões conforme o ângulo pelo qual se analise o tema. Ocorre aqui o mesmo que com todos os modos de agrupar elementos do saber, que podem ser mais ou menos abrangentes, mais ou menos lógicos, mais ou menos práticos para o entendimento. Sejam, porém, quais forem, não modificam os alicerces do conhecimento. Desse modo, é natural que, questionados sobre este aspecto, os seres espirituais tenham apresentado opiniões variadas quanto ao número de grupos, sem que isso tenha relevância. No entanto, houve quem se fixasse nessa aparente discordância, sem ponderar que esses seres não atribuem valor ao que é meramente simbólico. Para eles, o essencial é o conteúdo. Deixam a nós a aparência, a seleção das expressões, as ordenações, em suma as estruturas. Façamos ainda uma observação que nunca deve ser esquecida: entre os seres espirituais, assim como entre os humanos, existem os muito limitados, de modo que nunca serão excessivos os cuidados para evitar a tendência de acreditar que, por serem desses seres, todos devam ter pleno conhecimento. Toda ordenação exige organização, exame e domínio do tema. Pois, no plano espiritual, os que detêm saberes restritos são, como entre nós, os incultos, os incapazes de captar uma visão ampla, de criar um esquema. Apenas de modo muito vago percebem ou entendem qualquer classificação. Consideram da primeira categoria todos os seres que estão acima deles, por não conseguirem avaliar os degraus de sabedoria, de habilidade e de ética que os diferenciam, como acontece entre nós com um indivíduo rude em relação aos mais instruídos. Mesmo os que possam fazer tal avaliação podem divergir quanto aos detalhes, conforme as perspectivas em que se coloquem, principalmente se trata de uma separação que não apresente marcos precisos. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada qual seu critério, sem que o estudo das plantas por isso tivesse sofrido mudança alguma. Isso porque nenhum deles criou as espécies vegetais nem suas características. Apenas notaram as semelhanças, segundo as quais organizaram os conjuntos ou categorias. Foi assim que igualmente agimos. Não inventamos os seres espirituais, nem suas particularidades. Observamos, avaliamo-los por suas palavras e ações, depois os agrupamos pelas afinidades, apoiando-nos em informações que eles mesmos nos deram. Os seres espirituais em geral aceitam 3 grupos principais, ou 3 grandes segmentos. No último, situado na base da hierarquia, estão os seres ainda falhos, marcados pelo predomínio do físico sobre o espiritual e pela inclinação para o negativo. Os do segundo grupo destacam-se pela primazia do espiritual sobre o físico e pelo anseio pelo positivo. São os seres evoluídos. O primeiro, por fim, abrange os seres elevados, os que alcançaram o ápice da plenitude. Essa divisão nos pareceu plenamente coerente e com traços bem definidos. Só nos restava destacar, por meio de subdivisões em quantidade adequada, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos, com a ajuda dos seres espirituais, cujos ensinamentos generosos jamais nos faltaram. Com o apoio desse esquema, será simples determinar a posição, assim como o nível de evolução ou de limitação dos que possam estabelecer contato conosco, e consequentemente o grau de confiança ou de consideração que mereçam. É de certa forma a chave do conhecimento espiritual, pois só ele pode esclarecer as irregularidades que as mensagens revelam, elucidando-nos sobre as diferenças intelectuais e éticas desses seres. Ressaltaremos, porém, que estes não ficam restritos de modo exclusivo a tal ou qual grupo. Sendo sempre gradual o avanço deles e muitas vezes mais evidente num aspecto do que noutro, pode acontecer que muitos reúnam em si os traços de várias categorias, o que seus atos e modo de expressar tornam possível perceber. Terceiro grupo, seres ainda falhos.
Traços gerais: predomínio do físico sobre o espiritual, tendência para o negativo, desconhecimento, vaidade, interesse próprio e todas as inclinações que daí decorrem. Têm a noção de Deus, mas não o entendem. Nem todos são inteiramente negativos. Em alguns há mais superficialidade, impulsividade e astúcia do que verdadeira maldade. Uns não praticam o positivo nem o negativo, mas, pelo simples fato de não fazerem o positivo, já revelam sua inferioridade. Outros, ao contrário, sentem prazer no negativo e se alegram quando surge a chance de agir assim. A capacidade de raciocínio pode estar neles aliada à negatividade ou à astúcia, seja, porém, qual for o nível que tenham atingido de desenvolvimento mental. Suas ideias são pouco nobres e mais ou menos vis seus sentimentos. Têm saberes reduzidos sobre o plano espiritual, e o pouco que conhecem se mistura com as noções e preconceitos da existência corporal. Não podem nos oferecer mais do que informações equivocadas e incompletas. Contudo, em suas mensagens mesmo imperfeitas, o estudioso atento encontra a confirmação das grandes verdades transmitidas pelos seres superiores. Na maneira de se expressar revela-se seu caráter. Todo ser que, em suas comunicações, demonstra um pensamento negativo pode ser incluído no terceiro grupo. Logo, todo pensamento negativo que nos é sugerido vem de um ser dessa categoria. Eles veem a alegria dos bons, e essa visão lhes causa tormento constante, pois os faz sentir todas as aflições que a inveja e o ciúme podem provocar. Mantém a recordação e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa lembrança é muitas vezes mais dolorosa do que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que enfrentaram em vida e pelos que causam aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam que sofrerão eternamente. Deus, para castigá-los, quer que assim pensem, podem formar 5 subgrupos principais. 10º subgrupo. Seres nocivos. São propensos ao negativo, que é o centro de suas preocupações. Como seres espirituais, dão conselhos traiçoeiros, semeiam a desarmonia e a suspeita, e se disfarçam de todas as formas para enganar melhor. Ligam-se a pessoas de caráter frágil o suficiente para ceder às suas insinuações, a fim de levá-las à ruína, satisfeitos por conseguirem retardar seu progresso, fazendo-as fracassar nas provações que enfrentam. Nas manifestações, revelam-se pelo modo de falar. A vulgaridade e a rudeza das palavras, nos seres espirituais como nos humanos, são sempre sinais de inferioridade ética, se não também intelectual. Suas comunicações mostram a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem manter o papel por muito tempo e acabam sempre por se trair. Alguns povos os elevaram a divindades prejudiciais, outros os chamam pelos nomes de entidades malignas, seres daninhos, espíritos do mal. Quando encarnados, os indivíduos que eles constituem mostram-se inclinados a todos os vícios geradores de paixões vis e degradantes: a volúpia, a brutalidade, a traição, a falsidade, a cobiça, a avareza extrema. Fazem o negativo por prazer, muitas vezes sem motivo, e por ódio ao positivo, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas íntegras. São flagelos para a humanidade, pouco importando a posição social que ocupem, e o verniz da cultura não os livra da vergonha e da infâmia. 9º subgrupo. Seres frivolos. São ignorantes, astutos, impulsivos e brincalhões. Intrometem-se em tudo, respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenos aborrecimentos e leves satisfações, de criar confusão, de induzir maldosamente ao engano, por meio de enganações e de artimanhas. A este subgrupo pertencem os seres vulgarmente chamados de travessos, moleques, seres brincalhões. Estão sob o comando dos seres superiores, que muitas vezes os utilizam, como fazemos com nossos auxiliares. Em suas comunicações com os humanos, a linguagem que empregam é, muitas vezes, engraçada e jocosa, mas quase sempre sem profundidade de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos, e os comentam, mordazes e irônicos. Se adotam nomes falsos, é mais por esperteza do que por maldade. 8º subgrupo. Seres falsos sábios.
Possuem conhecimentos relativamente amplos, porém acham que sabem mais do que realmente sabem. Tendo evoluído sob certos aspectos, sua linguagem parece séria, de modo a enganar quanto às suas capacidades e sabedoria. Mas, em geral, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias fixas que tinham na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais grosseiros, entre os quais transparecem a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia, de que ainda não conseguiram se libertar. Sétimo subgrupo: seres indiferentes. Nem bons o bastante para fazerem o positivo, nem ruins o bastante para fazerem o negativo. Oscilam entre um e outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, seja no que diz respeito à ética, seja no que se refere à capacidade mental. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas alegrias grosseiras sentem falta. Sexto subgrupo: seres barulhentos e desordeiros. Esses seres, propriamente falando, não formam um subgrupo distinto por suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todos os subgrupos do terceiro grupo. Manifestam geralmente sua presença por efeitos perceptíveis e concretos, como batidas, movimento e deslocamento incomum de objetos, agitação do ar, etc. Parecem, mais do que outros, presos ao físico. Aparecem como os agentes principais das mudanças dos elementos do planeta, seja atuando sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos, seja no interior da Terra. Reconhece-se que esses fenômenos não vêm de uma causa acidental ou natural, quando mostram caráter intencional e inteligente. Todos os seres espirituais podem produzir tais fenômenos, mas os de nível elevado os deixam, em geral, como tarefas dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da mente. Quando julgam úteis as manifestações desse tipo, utilizam-se destes últimos como seus ajudantes. Segundo grupo: seres evoluídos. Traços gerais: predomínio do espiritual sobre o físico, desejo do positivo. Seus atributos e capacidades para o positivo estão em relação com o grau de progresso que tenham alcançado. Uns têm o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados unem o saber às qualidades éticas. Não estando ainda totalmente livres da influência material, conservam mais ou menos conforme o subgrupo a que pertençam, os vestígios da existência corporal, seja na forma da linguagem, seja nos costumes, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Caso contrário, seriam seres perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da alegria dos bons. São felizes pelo positivo que realizam e pelo negativo que evitam. O afeto que os une é fonte de felicidade indescritível, que não é perturbada nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por qualquer das más inclinações que constituem o tormento dos seres ainda falhos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provações, até atingirem a plenitude. Como seres espirituais, inspiram bons pensamentos, afastam os humanos do caminho do negativo, protegem na vida os que se mostram merecedores de proteção, e neutralizam a influência dos seres ainda falhos sobre aqueles a quem não agrada sofrê-la. Quando encarnados, são amáveis e generosos com seus semelhantes, não são movidos pelo orgulho, nem pelo interesse próprio, ou pela ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o positivo pelo positivo. A este grupo pertencem os seres designados, nas crenças populares, pelos nomes de bons gênios, protetores, espíritos do bem. Em épocas de crendices e de ignorância, eles foram elevados à categoria de divindades benéficas. Podem ser divididos em 4 subgrupos principais. Quinto subgrupo: seres BENF, AZEJOS. A bondade é neles o traço dominante. Agrada-lhes prestar auxílio aos humanos e ampará-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido ético do que no sentido intelectual. Quarto subgrupo: seres sábios, distinguem-se pela extensão de seus conhecimentos. Interessam-se menos pelas questões éticas do que pelas de natureza científica, para as quais têm maior habilidade. Contudo, só consideram o conhecimento do ponto de vista de sua utilidade, e jamais são dominados por quaisquer paixões próprias dos seres ainda falhos. Terceiro subgrupo: seres de sabedoria. As qualidades éticas da ordem mais elevada são o que os caracteriza.
Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade mental que lhes permite julgamento correto sobre os homens e as coisas. Segundo subgrupo: seres superiores. Esses reúnem em si o conhecimento, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que usam emana sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções precisas sobre as coisas do mundo espiritual, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se com prazer com os que buscam de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante livre dos laços terrenos para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impulsiona, ou que, por influência do físico, fogem da prática do positivo. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o modelo da perfeição a que a humanidade pode almejar neste mundo. Primeiro grupo: seres elevados. Traços gerais: nenhuma influência do físico, superioridade mental e ética absoluta, em relação aos seres dos outros grupos. Subgrupo único: os seres que o compõem percorreram todos os degraus da escala e se libertaram de todas as impurezas do físico. Tendo alcançado o máximo de perfeição de que é capaz a criatura, não tem mais que sofrer provações nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a existência eterna junto a Deus. Desfrutam de felicidade inalterável, porque não se encontram submetidos às necessidades, nem às mudanças da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de inatividade monótona, a transcorrer em contínua contemplação. Eles são os mensageiros e os servidores de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os seres que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam suas missões. Assistir os humanos em suas aflições, incentivá-los ao positivo ou à expiação das faltas que os mantêm afastados da felicidade suprema, constitui para eles ocupação gratificante. São chamados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os humanos estabelecer contato com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente à sua disposição.